A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso culto, acontece todos os domingos, e aqui o nosso estudo da Palavra de Deus, e hoje o texto está em Apocalipse 19, capítulo 10, vamos ler esse trecho do versículo. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém? Então, nossa mensagem é isso, o tempo profético na igreja fiel. O profético na igreja fiel. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, mostra uma das 7 igrejas, Éfeso, que está relacionada profeticamente com a parábola em Mateus 13, a parábola do semeador. Parábola do semeador. Veja aqui, e a semente é comparada à palavra de Deus. Então, nessa igreja de Éfeso, nesse período, encontramos a operação do Espírito do Senhor no meio da igreja fiel. A igreja primitiva, a igreja de Éfeso, precisava sair para o mundo, evangelizar com uma mensagem diferente da religião, da tradição que existia ali e também da relação do homem com Deus. Então, veja que Éfeso enfrentava barreiras. Havia várias barreiras, por exemplo, o paganismo, o domínio do Império Romano. E esse Império Romano, com a influência do Império Babilônico. E também uma outra barreira, veja, o próprio judaísmo. E um outro obstáculo também ali em Éfeso, outra barreira, era a própria filosofia. Então, sai o espiritual. A igreja fiel em Éfeso precisava pregar a palavra de Deus revelada, profética, sem compromisso com o mundo, separada deste mundo. Então a luta contra a palavra de Deus, as barreiras, foi muito grande. Por exemplo, Paulo, Estevão, sofreram muitas oposições e poucos servos ficariam. Então, por exemplo, como a semente, veja, à beira do caminho. Então, é a pessoa que falta uma experiência com Deus, de comunhão, à beira do caminho, o solo batido, a raiz, a água não penetram. A pessoa tem uma experiência, mas ela passa a não querer mais a Deus, rejeita a Deus. Aí depois nós temos a semente entre as pedras, entre os pedregais. Então, profeticamente, na parábola, aquele que conhece a Deus, uma experiência de conhecer a Deus, mas mistura com outros salvadores. Então, a religião não tem profundidade. Então, a semente entre os espinhos é outro momento. Veja aqui. Planta nasce entre os espinhos. Então, qual o significado? Há um momento de alegria na vida da pessoa, mas vem as lutas, vem as tristezas, e não consegue vencer isso, e acaba esquecendo-se do Senhor. E a quarta terra, então a semente caiu em boa terra, alegria da salvação, a fidelidade ao Senhor, o amor ao Senhor. Então, aquilo que é profético não se acaba. Então, por exemplo, João
permaneceu com uma vida profética, entregou a sua vida ao Senhor. Mas a igreja, se ela não tem o profético, fica o quê? Só uma tradição, uma religião. E Jesus tem para mim e para você o profético, que é a revelação do Espírito Santo de Deus para nos dar entendimento de vida eterna, vida para esse mundo numa tradição, semente na terra dura, à beira do caminho, coração duro por aquilo que é profético. Não, nós abrimos o nosso coração ao Senhor como servos de Deus. Então, é a boa terra, o nosso coração, a boa terra que frutifica. Amém? E você também pode fazer parte dessa igreja fiel do corpo de Cristo e ter uma vida profética do Senhor. Deus abençoe. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza